Bem, galera, na aula de hoje, nós vamos dar início ao assunto termologia. E termologia nada mais é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou as mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Ou seja, dentro da termologia, a gente vai ver a parte de temperatura, calor e equilíbrio térmico, certo? Temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. É a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. É medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto mais quente encontra-se um corpo, maior é a vibração de suas moléculas, ok? Tal agitação também é chamada de temperatura. Ou seja, o que é temperatura, gente? É uma grandeza, certo? Uma grandeza que a gente vai ver que ela tem de diversas formas, inclusive a questão de cálculo, das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que tudo isso também a gente vai ver na próxima aula. Hoje é só uma aula introdutória, para que vocês tenham acesso à parte teórica do assunto de termologia, ok? Então, temperatura, reforçando, que quanto mais quente encontra-se um corpo, maior é a vibração das moléculas dele, certo? Equilíbrio térmico. É quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, quando suas temperaturas são iguais. Equilíbrio térmico, gente, vocês também podem achar como equilíbrio termodinâmico, que é a mesma coisa, certo? Equilíbrio térmico e equilíbrio termodinâmico. E nesse processo, o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio, até que ambos eles, tenham a mesma temperatura. E aí, nesse caso, essa troca de energia entre dois corpos, eles resultam na perda de energia do corpo mais quente e no ganho do corpo mais frio, até que eles se estabilizem e tenham a mesma temperatura. Ou seja, no equilíbrio térmico a gente pode ver o seguinte: vamos citar o exemplo assim, duas panelas no fogo, e aí uma já está em 60 graus, a outra ainda está em 30. Quando a gente junta, essas duas águas, elas, quando se juntar, a de 60 graus e a de 30, elas vão equilibrar até que toda aquela água naquele mesmo recipiente possa ter a mesma temperatura. Porém, nesse caso, aí não é dois ou mais sistemas, porque a água, nesse caso, vai ser água com água, é um sistema só. E aí, nesse caso, também entra a questão do estado da água, sólido, líquido e gasoso, que a gente também vai ver na próxima aula, certo? E o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, ou de uma parte para a outra, de um mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperaturas. Ou seja, quando dois corpos de temperaturas diferentes se encontram, que eles têm esse contato térmico, o calor é transferido do corpo de maior temperatura em direção ao corpo menos quente. Você já deve ter visto, aquele exemplo, quando está muito frio, as pessoas ficam abraçadas para uma aquecer a outra. Porque aí o que acontece? Há uma estabilidade, há um equilíbrio térmico naquele momento, onde uma pessoa mais quente pode aquecer aquela pessoa que esteja com mais frio, ou uma pessoa mais fria esfriar uma pessoa que esteja muito quente. No caso, sempre é uma pessoa de temperatura mais elevada que vai conseguir estabilizar a pessoa de temperatura menos elevada, certo? Então aí nesse caso agora, vocês podem copiar esses conceitos no caderno de vocês, para que vocês possam ter acesso a isso depois para estar estudando para a prova, certo? Ou então até mesmo revendo o vídeo, Os conceitos de termologia, temperatura, equilíbrio térmico e calor. E na próxima aula, é claro, a gente já entra com a parte matemática do assunto e mais alguns conceitos que vocês precisam estar cientes para o desenvolver desse assunto, certo? Até a próxima aula.